E o gato? Subiu no telhado? Senado começa a avaliar as novas regras para a lei do impeachment. Bem-vindos, aqui tem notícia e opinião. Que o Senhor abençoe a edição de número 29 desta sexta-feira, dia 24 de março de 2023. Pessoal, as coisas no Brasil andam muito rápido. A gente acha que não, mas andam rápido demais. É muito interessante que a gente vai abrir esse boletim hoje falando de uma comissão de juristas que no ano passado foi reunida, né? Para definir umas novas regras para o impeachment, para qualquer processo de impeachment. Afinal, as regras anteriores são de 1950. Realmente é uma legislação que precisava de atualização. Mas o mais interessante é que começou-se a agilizar esse novo regramento exatamente por causa de uma preocupação. Será que ele vai se reeleger? Não é? Então a gente precisa estar aí com regras mais claras para, quem sabe, empichar Jair Messias Bolsonaro. No fundo, era isso que eles queriam. Só que eles conseguiram um intento maior, que foi a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o sindicalista de elite. E agora, no meio dessa confusão toda, e essa semana foi bastante agitada, né, justamente por causa da história do PCC, o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado e presidente do Congresso, já apresentou o projeto de lei para a nova lei do impeachment. A proposta foi elaborada por uma comissão de juristas presidida pelo Ricardo Lewandowski, do STF. O texto estabelece os procedimentos do impeachment e atualiza os tipos de pedidos, além das condutas dos agentes. Também especifica os crimes de responsabilidade. Como eu falei, a lei é de 1950, mas o mais interessante é que nas mudanças propostas nesse renovo da lei é de que a denúncia por crime de responsabilidade passa a ser uma possibilidade para partidos políticos com representação no legislativo, representantes da OAB, entidades de classe ou organizações sindicais, além de cidadãos. Para isso, a petição precisa preencher os requisitos previstos no texto, né? E a gente vai saber alguns deles agora. Podem ser envolvidos num processo de impeachment por crime de responsabilidade o presidente da República, o vice-presidente, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, ministros do STF, ministros dos demais tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, membros do Conselho Nacional de Justiça, membros do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, que nesse caso hoje é o BFIAS, lembra? Chefes de missões diplomáticas de caráter permanente, governadores, vice-governadores, secretários estaduais e do Distrito Federal, juízes e desembargadores dos tribunais de justiça, juízes e membros dos tribunais militares e dos tribunais regionais federais, eleitorais e do trabalho, membros dos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de membros do Ministério Público da União, dos estados e do Distrito Federal. Os tipos de crime de responsabilidade previstos no texto são crimes contra a existência da União e a soberania nacional, crime contra as instituições democráticas, a segurança interna do país e o livre exercício dos poderes constitucionais dos entes federativos. Ou seja, será que é aquela suposta interferência de um poder sobre outro poder? Isso a gente só vai ficar sabendo depois, né? Crimes contra o exercício dos direitos e garantias fundamentais, crimes contra a probidade na administração e crimes contra a lei orçamentária. Lembra da pedalada fiscal? Pois é, eles agora fizeram um arcabouço maior para poder definir exatamente o que é cada coisa. Vamos esperar, né? Mas o mais interessante é que esse projeto de lei começa a andar
agora. Por que será? Já foi apresentado lá no Congresso Nacional um pedido de impeachment. Contra quem? Contra quem? Contra o sindicalista de elite, justamente por causa das declarações que ele andou fazendo aí. Ele tá meio fora de combate, né, pessoal? Dizem que ele tá com pneumonia, por isso até ele adiou a viagem à China. Mas enquanto ele não viaja, o que acontece? O gato saiu da casinha. Quem é o gato? O gato é o vice-presidente da República, o merendeiro. Ontem a gente até colocou no nosso boletim que o Alckmin não deu as caras, não falou nada. Mas no final da noite, revelou-se que o nome dele, né, estava na lista do PCC, que ele também era um alvo. Além do Alckmin, outros nomes também aparecem nessa lista e finalmente foram revelados, né? O ex-secretário da Administração Penitenciária de São Paulo, Lourival Gomes, e o deputado federal Coronel Telhada. E depois que o nome do Alckmin apareceu, ele gravou um vídeo e foi postado no Twitter. E aí ele dá uma postura, né, altamente comedida, sensata. Quem quiser, assiste lá. Eu não vou exibir aqui, não. Parece até que a gente está torcendo para que o outro seja empichado e ele entre. Na verdade, eu creio que o que está se armando é exatamente isso, pessoal. Não acho que vá demorar muito tempo, não. A questão econômica está complicando a vida do sindicalista de elite, há muitas dificuldades aí dele com relação ao Congresso Nacional. Parece que mesmo com a grande oferta de emendas, né, de liberação de emendas, ele não estaria conseguindo fazer uma articulação para ter maioria na Câmara. Há várias medidas provisórias que precisam ser votadas emergencialmente, o que causou um conflito entre o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Arthur Lira, da Câmara, né? Então é uma coisa assim, balaio de gatos. E hoje a operação da Polícia Federal sobre essa lista, né, de possíveis vítimas do PCC liberou mais documentos, mais informações para a imprensa. Olha isso aqui publicado na Revista Oeste. Investigação da Polícia Federal indica pagamentos do PCC ao The Intercept Brasil. Quem é que não lembra do caso da Vaza Jato? Daquele jornalista, o Greenwald, que acabou colocando em xeque toda a Operação Lava Jato por causa da revelação das conversas de WhatsApp do Sérgio Moro, quando era juiz da 13ª Vara, com a equipe de procuradores do Ministério Público Federal. E isso acabou tirando também muito, né, a força de toda a ação penal e facilitou, claro, a vida do sindicalista de elite. Era mais um motivo que o Supremo Tribunal Federal podia usar para poder liberar, passar aquele paninho, né, na ficha criminal do Molusco. Vou ler aqui, ó. A investigação da Polícia Federal sobre o primeiro comando da capital indica possíveis pagamentos da facção criminosa ao The Intercept Brasil. O site ganhou notoriedade depois de divulgar mensagens hackeadas de procuradores e juízes da Operação Lava Jato. O documento, apresentado pelo delegado Martim Botaro Purper, mostra uma espécie de prestação de contas entre os bandidos. Há uma lista de despesas com viagens que previam encontros com ex-promotores, deputados e prefeitos, além de gastos com advogados, imóveis, cursos de especialização e assinatura de revistas nacionais e internacionais. Eu estava lendo a lista antes, pessoal, e eu fiquei assim assustada. E eu faço questão de ler esse documento para vocês, o que mostra o nível de organização burocrática do PCC. Vamos lá. Desde a notícia vinda de Moçambique, em 14 de abril de 2020, iniciamos nossos trabalhos em favor do cliente Gilberto. Não se sabe quem é ainda, pelo menos não se identifica aqui. Através de contatos telefônicos com colegas de Maputo e África do Sul, filha de Mandela. Bom, essa semana eu já falei aqui que a Organização das Nações Unidas já detectou um disparo na produção de cocaína e principalmente na África Central, né? E ali todo o entorno. Então o negócio realmente é além fronteiras do PCC. Vamos lá.
Com a chegada dele em Catanduvas, no Paraná, em 19 de abril de 2020, iniciamos o primeiro atendimento pela manhã do dia 20 de abril. Até a data de hoje, não medimos esforços e nem custo de despesas para o benefício do cliente, pois sempre nos foi dito para que buscássemos o melhor e em tempo recorde. Eles trabalham afiados, não é? Azeitados. E sobre qualquer despesa fosse pedido reembolso para a família que jamais se negaram a cumprir. Jamais nos foi solicitado o relatório dos destinos das despesas, mas para que fique claro, iremos elencar algumas delas conforme abaixo. Olha isso, olha a lista. Pagamentos de colegas advogados em Maputo, África, Dr. Belisário e Dr. Jorge Ornilho. Pagamento de colega advogado na África do Sul, Dr. Henry. Perícia no processo de Itapecerica, Dr. Martori. Perícia, audiência, Moacir. Perícia grafotécnica, processo do Ceará, doutora Celi. Viagens a Fortaleza para reuniões com colegas no Ceará, Dr. Igor. Viagens para Fortaleza para reunião com colegas, Dr. Júnior, prefeito de Chorozinho, Dr. Washington, Dr. Cláudio. A gente sabe, pessoal, que há uma infestação do PCC aqui no Ceará. Hoje mesmo foram assassinadas a mulher e a filha de um coronel da Polícia Militar. Um negócio bárbaro, violento, né? E chocou todo o Estado. É uma coisa muito chata. Parece que houve uma retaliação. A gente ainda não sabe mais informações, mas assim que eu tiver, eu até passo aqui. Viagens para reunião com a doutora Sâmia e doutor Júlio César. Júri. Olha que estranho, pessoal. Tribunal de júri, provavelmente. Viagens para Fortaleza para reunião com o doutor Paulo Quezado. Esse é um super mega nome da advocacia aqui no estado do Ceará. É um super mega. Esse cara, se não me engano, já foi até candidato a vice, alguma coisa assim. Viagens a Fortaleza para reuniões com o doutor Oliveira, ex-promotor, João e doutor Marcelo. Viagens para reuniões, contatos piloto. Escritura de união estável, esposa. Atendimento à família dos irmãos Noé e Misael, no Ceará. Atendimento à família do Zequinha, tá entre parênteses, né? Falecido. Pagamento ao advogado Dr. Ivanilson Albuquerque, em Pernambuco. Projeto M, parte 1. Projeto M, parte 2. Provavelmente o M aqui pode ser Moro, né? 17, olha o número 17. The Intercept Brasil. Isso são custos, anotações para reembolso. Prestem bem atenção. E o Intercept é um site jornalístico, né, que investiga aí crimes de autoridades e tudo mais. E foi ele o responsável pelo maior escândalo que envolveu a Lava Jato, que foi a revelação dos textos de WhatsApp, né? Assinaturas de 2 revistas internacionais, assinaturas de revistas nacionais, compra de cursos para amigos de Gilberto, viagem a Fortaleza, reunião com o deputado. Que deputado seria esse, hein, pessoal? Viagens a inúmeras reuniões em Brasília, ao preço do dia. Os caras são muito organizados, né? Ou seja, a corrupção está por toda parte. Por toda parte. Pela justiça, pela política e extra-país. O negócio é brabo. O Intercept mandou uma nota para a Revista Oeste que diz que não recebeu o dinheiro do PCC, que esta seria uma ilação falsa, que não encontra nenhum respaldo na realidade, né? Apesar de não haver menção ao nome da pessoa que supostamente escreveu tal relatório, é importante frisar que há no mesmo documento, imediatamente após a referência ao Intercept Brasil, itens relacionados a assinaturas de revistas nacionais e internacionais. Aí eles já alegam aqui que seria por conta disso, né? O Intercept Brasil foi o veículo de comunicação escolhido pelos hackers
para divulgar mensagens privadas do ex-juiz Sérgio Moro, do ex-procurador Deltan Dallagnol e dos demais integrantes da Operação Lava Jato. Então, a Revista Oeste nos brinda sempre com esse tipo de material de qualidade. Essa história, pessoal, vai dar muito pano para manga. Tudo é muito obscuro e a gente espera realmente que a Polícia Federal se mantenha na sua função primordial, que é de polícia, né, do Estado brasileiro e não do governo A, do governo B, do governo L, enfim. O que a gente quer é que a Polícia Federal faça sempre o melhor trabalho. E a gente confia na instituição, né? A gente sabe que tem uma divisão política muito grande lá, mas a gente deseja que realmente os policiais sejam policiais na defesa do Estado brasileiro, da população brasileira. O crime organizado está espalhado por toda a nação e qualquer um de nós pode ser vítima, principalmente filhos, netos. É muito complicada essa situação do tráfico de drogas. Vamos lá. Agora vamos falar num problema de cotidiano, né, pessoal? Essa semana passada, uma coisa assim, o Globo publicou uma matéria dizendo que a fila para perícia, né, do INSS já está chegando quase a 1 milhão de pessoas. E aí hoje a Veja colocou aqui também uma notícia confirmando isso. Com fila perto do 1 milhão, INSS é a próxima bomba a explodir no colo do 9 Dedos. Apagão nos sistemas do órgão, negligenciado pela Casa Civil, já levou o governo a remarcar mais de 150 mil perícias neste mês, em março. E nós estamos a uma semana de terminar, né? Quem é a maior vítima disso, pessoal? É o trabalhador assalariado, que precisa da Previdência para resolver seus problemas, receber a pensão, dar entrada na aposentadoria. É um negócio complicado. Fonte constante de notícias negativas ao governo, o Ministério da Previdência de Carlos Lupe deve virar notícia nos próximos dias por outro dado preocupante. A fila na perícia médica do INSS, órgão vinculado à pasta do ministro pedetista, vive um quase apagão gerencial. Não só por culpa do Carlos Lupe. Olha, que já vão quase 100 dias de governo e os caras não conseguem resolver nada, pessoal. Fontes da pasta, ouvidas pelo Radar, dizem que os sistemas de agendamento de consultas simplesmente não funcionam e que as ações para reparar tais falhas estão travadas na Casa Civil do Rui Costa, que, aliás, parece que tem matéria por aí que diz que ele é o ministro atualmente mais odiado de Brasília. Abre aspas, já foram remarcadas mais de 150 mil perícias em março por causa da falência do sistema Dataprev INSS. O Ministério está de mãos atadas, pois Lupe não tem poder. Tudo está centralizado na Casa Civil, diz um interlocutor da Previdência. Se antes dos problemas a fila já era de 600 mil pessoas, agora está em quase 800 mil e vai chegar a 1 milhão em breve. Da mesma fonte, deu essa informação aí para a coluna Radar. É uma coisa, eu acho que sal grosso não vai adiantar. A mulher dele toca tambor, né? Então, vamos ver se ela fica batendo lá um tambor para resolver os problemas do 9 Dedos, pessoal. E essa semana que vai entrar, o ministro da Justiça, o Flávio Dino da Silva Sauro, vai até o Congresso. Por quê? Embate entre Dino e bolsonaristas já tem data para ocorrer na Câmara. O ministro da Justiça vai até a CCJ na próxima semana para falar sobre os atos de 8 de janeiro. Visita a favela no Rio de Janeiro e restrição ao armamento civil. Olha aí, ó, ele está sendo esperado lá na CCJ. Vamos ver se o Eduardo Bolsonaro faz as perguntas que ele diz no Twitter que vai fazer ao ministro, né? Vamos ver lá na hora. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, tem data marcada para o seu primeiro embate direto com parlamentares da oposição. Na próxima terça-feira, dia 28, Dino vai à CCJ na Câmara, onde vai enfrentar o escrutínio dos deputados bolsonaristas sobre a resposta do governo às violentas manifestações ocorridas em 8 de janeiro em Brasília.
ainda que a base do governo tenha aliviado as circunstâncias da audiência, transformando a convocação compulsória requerida pelo PL em convite formal, o comparecimento à sessão é uma proposta que Dino não pode recusar, ou seja, ele é obrigado a comparecer. Vamos ver, né? Vamos acompanhar isso de perto. Além de justificar as ações do Ministério em reação aos atos de janeiro, né, incluindo o pedido ao Supremo Tribunal Federal para investigar parlamentares por fake news e a controversa decisão de manter sob sigilo os registros da depredação por câmeras de segurança, o ministro deve esclarecer sua visita ao Complexo da Maré, a uma área lá do CPX, no Rio de Janeiro, uma área controlada pelo tráfico de drogas. Ele disse que foi se reunir, mostrou as fotos com uma ONG, né? Eu já ia falar gangue aí. Com uma ONG, ia sair, mas não saiu, graças a Deus. Uma ONG que é bancada pelo Jorge Soros. Ele foi, se reuniu. E qual é o pedido principal dessa ONG, pessoal? É que o Ministério consiga fazer com que a ordem do Fachin, para que a polícia não entre nas comunidades, né, seja mantida. Eles não querem a presença da polícia nessas áreas. Por que será, hein? Por que será que a ONG não quer que a polícia proteja os mais pobres? Será que o Flávio Dino vai bancar essa aposta? Ah, ele disse, né, que ele não tem responsabilidade nenhuma sobre as armas dos traficantes, mas o pessoal que tem arma legal, que é CAC, esses sim, esses podem esperar, porque infelizmente as armas provavelmente vão ser retiradas. Esse pessoal do PT nunca falha com o crime organizado, né, pessoal? É muito triste isso. Agora vamos para uma notícia boa, pelo menos para o Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras. O ex-senador deve estar feliz da vida, né, pessoal? Porque deixa de ganhar um salário de 40 mil reais e as regalias e tal, para ganhar um salário de 165 mil reais por mês. Fora a participação de lucros e uma série de regalias melhores ainda, né? Presidente da Petrobras. Olha só, mas a notícia é essa aqui. Prats aumenta o seu próprio salário na Petrobras, que salta de 115 para 165 mil. Ele não estava satisfeito com 115 mil reais por mês. Aí ele resolveu dar a ele mesmo um aumento de 44%. Isso é show de bola. Isso paga um festival de picanha, pessoal. Não para os pobres brasileiros, né? Vai ficar chupando o dedo. Aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. E agora, pessoal, a gente já vai terminando a nossa edição de hoje. E eu vou terminar dizendo que o TSE já se prepara para as eleições municipais de 2024. Não tem segredo nem mistério. O código-fonte fica aberto para acesso irrestrito ao longo de um ano inteiro para inspeção realizada por entidades fiscalizadoras, órgãos públicos, partidos políticos, forças armadas, Polícia Federal, universidades e mais. Você sabia? Tá aqui, ó. Um ano é o tempo que o código-fonte fica aberto para inspeção e auditoria. Ou seja, o código-fonte das eleições municipais de 2024 será disponibilizado até outubro de 2023. Nós estamos divididos, né? Há gente que confia, tem gente que desconfia. E o que a gente quer? A gente quer o que é direito em qualquer democracia democrática: contagem pública de votos. Por isso a gente tirou da gaveta o PLIP, Projeto de Lei de Iniciativa Popular para Contagem Pública de Votos, para a gente reunir mais de 1,5 milhão de assinaturas e levar até o Congresso Nacional, para que os deputados vejam que há uma massa patriótica que quer um direito que é básico. A gente quer que a máquina evolua, porque a gente até hoje não viu a evolução da máquina. Por que essa resistência? Por quê? Então, a gente sabe que os deputados não estão preocupados com isso, mas a gente tem que começar a se preocupar. A campanha não é minha, a campanha é de qualquer patriota que quer
eleição democrática de verdade. E algumas pessoas que mandaram e-mail para mim, né, no querocontarosvotos@gmail.com, recebem as instruções, eu digo o que tem que fazer, pega a petição, imprime, assina, e qualquer pessoa pode participar disso, pessoal. Não tem que ter medo. Isso é uma ação civil e de gente civilizada. Se a gente não se preocupa, eles já estão se preocupando. E por que a gente não faz alguma coisa? Basta você mandar um e-mail para querocontarosvotos@gmail.com e eu digo o que você precisa fazer para participar disso. Ou você vai continuar a vida inteira com os olhos tapados? Não é possível, né, pessoal? Hoje eu fui lá na caixa postal, no correio, né, e peguei mais 3 correspondências. Essa semana tava fraco, né? Tava fraco. Eu recebi aqui, eu faço questão de dizer, ainda que algumas pessoas depois fiquem preocupadas e digam assim, ah, Regina, não lê meu nome não diz de onde eu sou. Mas enfim, se você tá com medo, sabe, os caras vão dominar a vida inteira. É que nem você viver refém do PCC. Não tem muita diferença. Você vai viver refém de um medo que te tira o direito de cidadania, que é de contagem pública de votos. Não é possível, pessoal. Deixa de ser bobo. Você não vai ser prejudicado por isso aqui, não. A gente precisa juntar milhões de petições para entregar lá, para mostrar força. Né? Já tem deputado aí que está indicando para as pessoas irem para as ruas para pedir o impeachment do Molusco. É engraçado, né? Eles querem que as pessoas vão para as ruas. A gente não precisa ir para a rua, a gente só precisa imprimir uma certidão de quitação eleitoral e assinar o documento aqui de que você quer a contagem pública de votos. Eu recebi a correspondência da Ana Paula Teixeira, lá de São Bernardo do Campo. Eu recebi a correspondência da da Fátima César, lá de Campinas, São Paulo, e também a correspondência da Rita de Cássia de Almeida, que mandou junto também as petições, né, aqui, né, os documentos do Giovanni Franco, do Rodrigo Matos, da Maria Fernanda Fernandes. Olha, eu confesso, eu fiquei assim, puxa vida, só 3. Do jeito que tá, a gente vai demorar 1 ano para conseguir, se a gente conseguir. Por quê? Porque as pessoas estão apavoradas à toa. Está na Constituição. A gente tem o direito de apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. Mas para esse benefício valer, a gente precisa participar. Mas se você está satisfeito, se você acredita em tudo que te falam por aí, em que o Jornal Nacional te mostra, então vamos viver assim, sob suspeição, sob dúvida. E o país vai continuar dividido. É isso, pessoal. Até a próxima.